Eu fui uma privilegiada, né? Posso dizer que eu fui uma privilegiada, porque eu me afastei do trabalho pesado, que é o trabalho que os guri fazem, né? Hoje, mais o Barley atende a minha parte, né? E então eu fui uma privilegiada, e o pai sempre mostrou para mim que não me tratou com diferença porque eu era mulher. Muito pelo contrário, tanto é que aquela que ele estimulou para ser vereadora, vice-prefeita, né, foi a mulher, né? Não que os guris não pudessem ser, mas eles não tinham esse sonho, não tiveram, pode até ser daqui a pouco, mas não tiveram ainda essa vontade, enquanto o pai ainda estava com a gente. Então ele sempre estimulou cada um a fazer aquilo que quer. Então ele dizia, eu me preocupava muito, pai, tu trabalha muito, tu não sai nunca, vamos viajar. Viaja quem gosta, eu gosto de trabalhar. Né? Então o que é isso? Viaja quem gosta. Ele não proibia que nós fôssemos. Perfeito. Mas ele gostava de estar no trabalho. O aniversário dele, ele dizia assim, meu aniversário eu vou bater foice lá no Tembé Branco. Então ele dizia que para ele o aniversário era um dia comum, igual aos outros, né? Então ele nos criou assim, sem frescura, né? Mas com muito carinho e muita orientação. Era o jeito dele de passar. E tem que registrar, né? Ele não tinha estudo de escola. A escola dele foi a vida, né? Ele sempre dizia que o quartel ensinou um pouco aquelas convivências em grupo e o companheirismo e todas as questões, né? Que tanto é que quando meu pai faleceu, nosso pai faleceu, os companheiros dele de quartel se tornaram nossos amigos. Já eram nossos amigos, sim, né, por isso? E ficaram ainda nossos amigos. Vocês imaginem, o pai faleceu com quase 75 anos e depois nós ficamos aí 10, 12 anos visitando os amigos do pai que foi o, né? E foi um grande professor para ele, foi o quartel. A marca dele é a marca 19, que era o 19 RI. 19 RI, que é o quartel. São Leopoldo, né? Então ele a marca. Saiu de lá e fez a marca 19. Que história, que relato bacana. E ele tinha duas decisões na vida que ele tinha que tomar naquela época, né? Ou ele casava com a Cirlei, ou ele saltava de paraquedas, né? Porque você não sabia disso. Ele estava para ser. Ele era cabo, né? Ele era cabo. E daí nunca gravei as patentes, né? Mas o cara o comandante lá do quartel, queria promovê-lo, né? Mas ia para entrar na escola de paraquedismo, né? E aí, naquilo, ele resolveu vir embora e daí casou com a mãe, né? Então, às vezes eu brincava com ele, pai, uma coisa bem difícil de decidir, né? Saltar de paraquedas ou casar, né? Ele resolveu casar. Pecarista ou astronauta. Daí ele resolveu casar, né? Digamos que as duas opções eram de alto risco, mas... Alto risco, mas ele cumpriu o casamento dele, até quase fechou 50 anos, né, de casado e com a gente ali tudo sempre em roda, né? A gente sempre teve o hábito de se reunir e continuamos com esse hábito. A minha casa é do lado da casa do pai e da mãe, dentro do mesmo pátio, né? E os guris, então, se reúnem ali com a gente. E os guris que a gente fala são os meus irmãos e as crianças, que são os sobrinhos e o meu filho, né? Então a gente continua com aquele hábito. No verão nós vamos tudo para um lugar só, que também é uma lembrança de família, né? Conta aí, Chico, a história do banheiro para eles. O banheiro lá do Capão da Canoa, no Chegue lá, aquele banheiro lá foi o primeiro banheiro do litoral norte feito aí, onde o banheiro de banhar o gado, sabe? Sim. Onde até o governador teve na inauguração, coisa eu não me lembro na época quem é que eles falavam lá, mas eu quero ver direitinho. Até a inauguração, coisa que teve do banheiro lá, que tinha aquelas... Era inédito, não conhecia? Não tinha. E naquelas maciegas, que esse campo lá dá muito carrapato, e ele construiu, fez o banheiro, e tá lá o banheiro ainda de tijolo, a madeira de cima, o madeiramento é a mesma madeira que foi feito, certo, quantos anos, Margarete? Quando o vovô Gustavo faleceu, o pai tinha 12 anos, né? O pai hoje teria 85, 97 anos,
de 100 anos para fora. É um banheiro centenário. O banheiro centenário está lá na nossa propriedade. E banhamos gado. Banhamos gado. Está em ativa. ativa. Claro que a gente vem fazendo manutenção, né? Certo. E isso é outra questão que o pai sempre colocou, né? Que a gente não dividisse as coisas. Assim como o vô contava a história das varinhas, o pai também contava, né? E já nisso surgiu o meu casamento, né? Que o meu esposo, o Cassiano, também é do campo, mas não tinha tanta intimidade com as coisas do campo, né? E ele diz que tudo que ele aprendeu foi com meu pai, né? Então ele é grato porque hoje o pai dele também não está mais aí, nem um avô, e ele continua tocando a propriedade e com grande êxito a propriedade dele, obedecendo e ouvindo e lembrando e repetindo. De vez em quando ele diz, o Escobar sempre dizia, o boi dá para tudo. Então a gente não pode ter medo, né? Como os guri colocaram, chega aquela época em que parece que vai esvaziar tudo, que não, olha, está tudo muito caro, ou não tem o preço, né, Fernando, como nós estávamos comentando, às vezes é uma dificuldade de mercado, mas daqui a pouco vai de novo. Daí não dá para comprar a caminhonete 0 km e ficar sem capital. Porque daqui a pouco dá uma baixa e tu precisa continuar pagando os empregados ou comprando insumos, porque tu tem que continuar trabalhando. É esse conhecimento que o povo tem que se conscientizar em ter, que as coisas são muito momentâneas, né? Não, que nem nós tivemos o pico do gado há 2 anos atrás, aí, do preço do terneiro. Tem muita gente que construiu uma dívida em cima daquele teto base lá em cima, e hoje já não alcança para pagar a dívida, porque estava projetado de tirar 2.000 quilos de terneiro a R$15, e hoje nós já temos o terneiro a 11. Então aí tem um déficit de quase 40%, mas a conta está montada lá para os 15, não para os 11. Então tem muita gente que vive aquele momento e embarca. Então sempre tentar fazer os negócios com os pés no chão, com margem, porque o negócio oscila. E na verdade nós temos um ajuste, né? As coisas tudo dispararam por causa da pandemia, vários fatores, né? Então esse incentivo muito grande também que veio para o agro, muito dinheiro, muita coisa, então alavancou, mas na verdade está num ajuste. Então é um momento passageiro, mas até que vamos dizer que não está ruim, né? É um momento que vai passar, mas vai regular o mercado, né? É por aí? É isso aí. Sempre a pecuária, a agricultura sempre acontece. Sempre teve. Sempre. As grandes indústrias, nós podemos ver que qualquer negócio, a economia ela é flutuante, oscilante e ninguém tem bola de cristal. Os economistas até podem fazer uma previsão que em mês de julho do ano que vem nós vamos estar assim ou vamos estar assado, mas é uma previsão. Ninguém te dá uma certeza. Então aquela reserva tem que ter sempre, né? Isso foi um trabalho. E não é por causa que ficou ruim, não, agora eu vou terminar com tudo, vou parar. Não é assim. Exatamente. Todo negócio tem problema. A comunidade da bovinocultura, como nosso assunto é voltado para a pecuária, ela é uma comunidade muito simples, de muito fácil acesso, como a Margarete estava dizendo. Existem órgãos orientadores, mas existem pessoas, o Fernando, o Chico, o Baleia, a Margarete, vão se negar de dar um conselho para o Wesley da vida que tem vontade, guardou um dinheirinho e não quer errar a investida. Eu quero dizer que a nossa sociedade ela é muito rica de pessoas, não vão se negar. Então fica como até um conselho para aquela pessoa que tem dúvida: procure as pessoas que estão no mercado há tempo, que tem uma carga familiar igual você tem, um histórico, que não vão se negar em ponto algum e dizer: não, meu amigo, você está pensando errado, melhora um pouquinho aqui, toma cuidado. É simples, porque nós movimentamos a mesma engrenagem. A nossa corrente é uma só. Se um elo fraquejar, todos nós vamos fazer parte de um momento ruim, né? Vamos ser às vezes até lesados por isso, porque é uma corrente, né, contínua que a gente tem que... Então, esse papo informal, que a gente não combinou nada, sempre remeteu, a nossa conversa toda remeteu a um conselho de uma pessoa mais velha, a um cuidado do comércio, né, Barley? Não se precipitar e é a longo prazo. A pecuária não é do dia para a noite, não. Se dorme de um jeito e acorda milionário com a pecuária, não. Existe ciclo. Tem que ter ciclo, tem que vaca da cria, tem que boi crescer, isso tudo faz parte do contexto.
lá no final vamos ver o resultado, mas a base é fundamental. Tem o espírito ainda dos puxadores de tapete no caminho, né? Então a gente tem que estar sempre preparado, e esse preparo e essa estrutura tu só consegue se tu tiver parceiros, né? E no nosso agronegócio a gente sente essa dificuldade, vocês também devem sentir, vocês como estão lá na outra ponta. O que nós precisamos? Precisamos nos unir. Isso é uma cantilena que está aí há séculos, né? Na realidade não se reúnem, não se unem, né? Ficam procurando um levar vantagem do outro, né? Um levar vantagem do outro. Eu vou lá comprar o boi lá no teu leilão, mas eu quero levar vantagem, tu quer levar vantagem de mim, porque tu tem que ter o funcionário que tu paga. Então, assim, claro que o negócio é negócio. Ninguém está no negócio para ter prejuízo, certo? Mas esse espírito de união entre os mesmos produtores, eu acho que ainda precisa de um grande incentivo, que aí os jovens, nós estamos aqui, por exemplo, nos sindicatos, fazendo a formação dos grupos de jovens, onde a gente vem trazendo eles para o debate, eles saberem das nossas dificuldades. Nós temos problemas ambientais, temos problemas cartoriais, temos uma série de problemas. Eles têm que estar sabendo de tudo isso, né? Porque senão amanhã bate o desespero, vende tudo. Para também já se preparar para o momento que vinha acontecer com eles, eles já têm um preparo, não pegar de surpresa, né? Isso aí é uma coisa que também o pessoal hoje bota um pouco o carro na frente dos bois, entendeu? Sai de casa para comprar um gado, mas antes ele não pensou que ele tem que ter onde acomodar esse gado, o que campo ele tem para esse gado. A base está lá, como fazer uma casa, a base está no chão. Tu tem que ver o que tu tem, o teu solo. O começo hoje, com um jovem ir para o campo, ele tem que pegar uma amostra de solo, levar para fazer uma análise, para ver o que precisa naquele solo, para ele também não gastar um dinheiro em vão, que hoje o insumo é um carro-chefe da pecuária também, muito caro. Exato. Tem muita gente botando coisa fora que não precisa, em terra que não precisa certo tipo de componente, botando e pecando com outro. Então buscar isso aí, buscar uma pastagem que se adapta no seu lugar, trabalhar com a mineração, um mineral bom, uma suplementação para o gado, para tu poder produzir uma carne que o mercado está. Qual a época certa de entrar com a suplementação para não ficar gastando uma suplementação à toa? Hoje, e esse conhecimento também, eu digo lá, me reúno bastante lá com o pessoal da Emater e peço. Vocês são jovens, vocês estão entrando, mente nova na Emater, procuram a conversar com pessoas que têm conhecimento. Não estudem, bate em cima do estudo, mas levo lá para junto com alguém que tenha conhecimento para dar uma luz para vocês, entendeu? Busquem parcerias com pessoas que já fizeram, com pessoas que viajam, pessoas que vê coisas diferentes. Sim. Não fico só focado numa coisa ali no técnico. Isso aí tem que estar em prática. Não adianta tu mostrar o técnico para alguém que não conhece, se tu também não conhece, entendeu? Vai lá para ver o resultado. Tem que viajar 100 km para ir lá ver uma pastagem de tifton, de trevo, ou de cornichão. Tem que levar o pessoal lá para ver o que é um boi antes de fechar os 2 anos atingindo 500 quilos. Entendeu? Isso é uma coisa que pouca gente tem vontade de entrar, mas não tem conhecimento. Entendeu? Fica surpreso, mas que boizão. Aquilo ali é um terneiro. Só que ele foi trabalhado certo. Bem tratado.